Pronto? Pronto. Então, mas sabe o que que eu estava pensando aqui nesse meio tempo? Porque assim, eu te falei ontem também, né, que em algum momento eu vou mudar de plataforma, Uhum. dessas gravações. Então, agora pode ser um ótimo momento para que isso aconteça também. E aí eu faço essa mudança. Então, ficar tranquilo. Acho que é importante a gente disponibilizar mesmo aí o conteúdo que a gente preparou. E a intenção é essa. A intenção é sempre compartilhar. Então, Tranquilo. fica tranquilo, tá? Tudo bem, o máximo que eu puder. Eu prefiro o Zoom porque eu gravo, por exemplo, todas as minhas aulas dos meus alunos, né? E eles ficam Uhum. 90 dias gravados na nuvem, depois se apaga e vai continuando gravando, né? Você não tem nenhum problema. Agora, eu sei que uma galera imensa usa Instagram, né? É, Muito, Instagram se tornou uma ferramenta assim mega utilizada e principalmente no celular, né? Que não precisa de você usar carregar um notebook grande para fazer isso, né, Suzana? Não, e tem, enfim, acho que a facilidade de você estar online e avisar as pessoas que estão online ali para poder participar também, facilita. Mas eu acho que está tomando uma proporção também essas conversas, Eurípides, que daqui a pouco, realmente, assim, eu já estava com planos de mudar a plataforma. Eu vou disponibilizar isso no YouTube também, eu só não tive tempo ainda de organizar, mas Uhum. é um caminho natural, então fica tranquilo, talvez você tenha me Eu tenho, ajudado a então, fazer isso. imagina, eu tenho um caminho que é MailChimp, YouTube e Zoom, né? Para fazer live, É. para falar alguma coisa de. Sempre mais assuntos científicos de aula e coisas assim, né? Mas, porque quando você grava via YouTube, você já fica gravado para colocar no seu canal, né? Você já coloca. Exato. Os Fica... vídeos eu sempre tenho, né? Então é só a mesma forma de organizar e poder publicar, mas tá tudo certo. Então fica tranquilo. A gente segue aqui a conversa da mesma forma. E primeiro, então, eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar falando com você. Eu conheço pessoas muito inteligentes, eu tenho o privilégio de conviver e conhecer pessoas muito inteligentes, mas você com certeza está no ranking, assim, dos top pessoas inteligentes que eu conheço. A gente teve aí, e depois você conta um pedacinho também, a oportunidade de trabalhar juntos, né, num período atrás. Eu lembro de um presente muito legal que você me deu, que foi a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que eu tenho aqui até hoje também, da trilogia. Então, é uma lembrança muito gostosa. E eu queria que você contasse, antes da gente começar a entrar aqui no tema, né, Euripides, que é super importante e eu sou apaixonada. Eu quero que você se apresente, conte um pouco de você, da tua trajetória, como é que você foi parar aí como professor da Universidade de Chicago. Conta um pouquinho aqui do teu caminho. Olha, Susana, é sempre muito difícil, eu pessoalmente, é sempre muito difícil falar assim, de mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa um pouco retraída nesse aspecto, mas eu tive uma trajetória assim que muito gratificante para mim mesmo, né? E se a gente olha um pouco para trás, de onde você veio, a sua origem, o que você desenvolveu, os desafios que você enfrentou, né? É sempre muito gratificante. Uma das coisas que me marca bastante é quando eu vivi no sul de Goiás, quando era criança, e uma coisa que me marcou bastante, assim, positivamente, eu tenho muito orgulho disso, é que o meu primeiro trabalho, vamos assim dizer, foi ser engraxate, né? Eu trabalhei como engraxate nas ruas de Goiás para ajudar a comprar meus livros, estudar, e eu fiz várias atividades como empreendedor mirim, né? Engraxate, laranjeiro, picolezeiro, doceiro, vendedor de sorvete, picolé, isso aos 12 anos de idade, 13 anos de idade, né? Foi um período muito interessante. Mas foi muito rápido, assim, surgiu, resumidamente, eu fui para Campinas estudar, e em Campinas eu estudei engenharia e depois fiz mestrado em estatística no Unicamp, e mais tarde eu fiz doutorado aqui na USP, na Poli, e o MBA em marketing também na USP, né? Isso do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista de trabalho, basicamente, em toda a minha carreira fui na Hewlett Packard,
Eu trabalhei na parte internacional, eu tive sob responsabilidade Américas, também no Oriente Médio, envolvendo o Israel, e o meu staff, grande parte dele ficou na China, na Índia, muito tempo, e uma parte do meu trabalho também, na época da Índico, em Pequim, eu fiz alguns trabalhos lá na China, né? E também parte do meu staff ficava em Toronto. Isso foi o meu trabalho trabalhando com essa diversidade de ideias, né, essa diversidade de culturas, e meu staff chegou a ter pessoas de 11 países diferentes, né, como a China, Índia, Estados Unidos, Canadá, México, Bolívia, desculpa, Bolívia não, teve uma pessoa boliviana, mas não era propriamente do staff. Era do meu staff, mas não trabalhava na Bolívia, trabalhava no Chile, né, e no México. E o Brasil, Argentina, foi muito gratificante diversidade de cultura, né, de pessoas, a diversidade de gênero também foi muito interessante. Depois que eu deixei a Hewlett Packard, eu pensava em abrir uma empresa de e-commerce, coisa do tipo, mas comecei a dar aula na FGV, me apaixonei por isso, e passei a dar aula na FGV, já dava aula na USP, porque eu fiz doutorado lá, na Politécnica, e nos últimos 2 anos surgiu essa oportunidade na Universidade de Chicago para trabalhar com Behavioral Science, exatamente pelas minhas características do passado, diversidade de cultura, tomada de decisão, e eu acabei me apaixonando por Behavioral Science, e continuo trabalhando até hoje na Universidade de Chicago com essa disciplina, que tem sido um encanto para mim, uma paixão muito grande. Eu acho que estou até planejando continuar a estudar mais formalmente, assim, vamos dizer, né, na Universidade de Chicago, na universidade, não, em alguma universidade, fazer talvez um doutorado, um outro doutorado em economia, apenas pelo prazer mesmo, pela beleza da disciplina e pelo tudo que ela pode indicar para a gente, né? Resumidamente é isso. A gente, enfim, né, tava conversando e tal, e às vezes a gente coloca a nossa história de uma forma resumida, né, de uma forma simples, mas tem coisas que fazem a diferença, né? E eu acho que eu estava pensando hoje também, sempre antes de todas as lives, assim, os temas vão ficando cada vez mais complexos. E eu também estudo um pouco antes, né, de expor aqui o que eu penso. Já tenho as minhas opiniões, mas eu tento embasar um pouco, né, Eurípides, também. E tem uma coisa que é muito importante, né, ou interessante também, o que leva as pessoas a lugares diferentes, né, a posições diferentes, e contando com a origem, que às vezes nem é tão fácil assim, né, depois se você quiser compartilhar esse ponto também, fica super à vontade. O que leva? E aí, eu estava pensando, eu falei, eu acho, né, eu tenho certeza absoluta que o comportamento, né, e não é o comportamento especificamente que a gente vai falar aqui, mas ele é muito responsável também pelo caminho que a gente traça, né, para a gente, para os outros e até onde a gente chega. E aí isso, né, o comportamento, ele virar uma ciência econômica, que é o que a gente vai falar agora também, é muito interessante, né? Então, entrando aqui no set de perguntas, eu sempre faço perguntas, mas você vai ver que a gente vai batendo papo e vai ficando super gostoso e não se apega ao roteiro. Mas, como a gente colocou do título, né, de Behavior Science, que é a ciência comportamental, traduzindo aqui literalmente para o português, ele envolve muitas áreas, né, que são diferentes. Mas eu queria entender um pouco da tua definição acadêmica ou barra pessoal aí sobre a questão do Behavior Science, se você pode compartilhar comigo. Behavior Science, na verdade, é apaixonante quando você pensa nisso, né? Porque Behavior Science, quando você pensa em Behavior Science, você pensa em limites e falta de limites simultaneamente, no meu modo de interpretar. Limites cognitivos e falta de limites que você pode dizer quando você trata de emoção, de desejo, de sonhos. Por exemplo, Suzana, por que quando você promete fazer uma certa dieta, né, essa dieta é quebrada a primeira vez que surge um carrinho de sobremesa na sua frente? Por que quando você está, por exemplo, num shopping, num supermercado ou numa casa de materiais, de modo geral, você começa a comprar coisas que você não as utiliza na sua casa? Ou por que na sua empresa tem um software que você não utiliza? Mas você não consegue matar aquele software.
Existem pessoas que não, deixa esse software, isso é muito importante. Mas tem 30 anos, tem 20 anos, não, mas você mostra, se você não tiver software, você para o negócio. Por que a gente tem essas sensações, vamos assim dizer, essas coisas, né? E a economia comportamental, o behavior science, ele trata exatamente das emoções, dos desejos, dos sonhos das pessoas, em contraponto com a economia tradicional. Essa economia tradicional é a economia que a gente estudamos no passado, né, e tentamos seguir algoritmos e modelos matemáticos, mas que isso não se comprova quando as pessoas tomam a decisão por um determinado bem, por uma determinada atitude, por uma determinada situação que ela faz ao longo da sua vida, né? Então, a economia comportamental, ela trata de expressar os nossos desejos, os nossos sonhos. Eu diria que você pode pensar assim, a economia tradicional, ela seria mais ou menos definida as ideias de um físico, Einstein, por exemplo. Agora, a economia comportamental, ela pode ser mais definida pelo Homer Simpson, o chefe do Simpson, aquele cara relaxado, aquela coisa toda. Mas é mais ou menos assim que essas pessoas decidem, né? Então, isso é uma definição curta, vamos dizer. Agora, eu creio que, para a gente falar disso, preciso contar um pouquinho da história. Lá nos anos 1776, 1780, por aí, 1750, nessas décadas aí, o Adam Smith escreveu Riqueza das Nações, né? Um livro que até hoje está no nosso dia a dia, é um livro tradicional da economia, que inspirou muita gente, continua sendo verdade até hoje. Mas agora o pessoal que trabalha com economia comportamental, alguns deles costumam dizer assim, aonde começou a economia comportamental? É uma grande discussão, que ainda existem diversas ideias, né? Mesmo porque não existe o certo e errado na economia comportamental, porque se trata de desejos. Ninguém pode dizer se o seu desejo está certo ou está errado, ou o meu e vice-versa. Mas, lá para os anos de 1870, três senhores, né, nessa época não existia um economista tradicional, existia filósofo que falava de economia, né, em 1970, por aí, mas existiam três senhores, né, o William Stanley Jevons, que vivia na Inglaterra, que falava sobre economia, escrevia sobre economia, um outro camarada chamado Karl Menger, que viveu na Áustria, austríaco, ele também fazia coisas similares, mas eles não se comunicavam na época, era muito difícil, não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? E também o Léon Warras, francês, né? Esses três pesquisadores, eles escreveram muito sobre economia. E um pouquinho mais tarde, o Alfredo Marshall, ele consolidou tudo e, em tese, criou a economia comportamental, a economia clássica, né? Mas você pode perguntar assim, mas e daí? Por que você está dizendo isso? Por que você quer? Exatamente para introduzir a ideia da economia comportamental. Lá para os anos de 1950, já aí, há uns 60 anos atrás, um professor chamado Herbert Simon, ele disse que nós, pessoas, os humanos, tínhamos capacidade limitada, racionalidade limitada. Limitada para quê? Para tomar decisões. Mas que dimensões eram essas que esse senhor Herbert Simon abordou? Ele disse o seguinte, nós temos racionalidade limitada em relação a tempo, a parte cognitiva e informações. Então, ele fez isso e desenvolveu vários estudos na área comportamental, e logo nessa mesma época, em 1970, por aí, surgiram mais grandes pesquisadores nessa área, o professor Kahneman e o professor Amos Tversky, ambos de Israel, mas radicados nos Estados Unidos. O professor Kahneman estudou muita coisa, desenvolveu a teoria da prospecção e também várias coisas da área de economia comportamental, escreveu vários livros, em Fast e Rápido e Devagar, né? Que é o nosso cérebro, né? Ele definiu também que o nosso cérebro, nós temos sistema 1, sistema 2, um é rápido, outro é lento, analítico, e também surgiu o professor Daniele, com livros incríveis, o professor Robert Schiller, o professor Richard Taylor, que é lá da Universidade de Chicago, que conquistou o Prêmio Nobel em 2017, e aí surgiu toda essa coisa bonita que a gente estuda hoje, né? Que é uma separação entre a economia tradicional, que o professor
Taylor chama essas pessoas de econs, ou seja, aqueles caras tradicionais que seguem o modelo algorítmico, e as pessoas que são humanas, que ele chama de sapiens, que são as pessoas que decidem pela emoção, pelo desejo, pelos sonhos, e ele chama de humanos. E assim é a ideia da economia comportamental, que a gente estuda hoje. Você sabe, Eurípides, quando eu falei que, né, que eu sou super apaixonada por esse tema e eu compartilhei com você ontem, que é um campo que eu realmente quero me especializar, que é a parte do comportamento, depois eu explico por quê. Mas um desses pontos que você expressou agora é sobre a capacidade humana, né? Tem um estudo, não é novo, tá? Ele é bem, acho que ele deve ser de 2012, por aí, de um professor indiano de Harvard, eu não lembro o nome dele, depois se eu procurar, se eu achar, eu compartilho aqui. Que ele comprova que o cérebro humano tem uma capacidade limitada de armazenamento. Imagina então, e eu sempre acho isso, sempre que eu posso eu anoto, eu deixo em algum outro lugar, assim, que não meu cérebro, porque eu sei que tem uma capacidade limitada, realmente. Imagina para tomada de decisão. Essa limitação, ela é existente, e tudo bem, é uma capacitação, aliás, é um limite de capacidade que a gente tem, cientificamente comprovado, né? E a gente tem outras vertentes para poder explicar isso, né? E aí vai para a próxima pergunta que eu tenho também, vai um pouquinho do começo. Tá vendo como eu começo a embaralhar as coisas? Como eu complemento, eu falo de uma parte, depois eu volto aqui. Mas para mim, né, a parte comportamental, ela é o que diferencia a gente como ser humano, né? Tem a personalidade, tem, enfim, mas a parte comportamental, na minha parte de gestão, é o que diferencia um do outro, é o que me diferencia de outras pessoas também, né? É o que define a direção que a gente toma, tudo que eu falei no começo, né? E aí, Eurípides, eu quero entender de você como que essa parte de behavior science se aplica à liderança. Uhum. Se você voltar, se a gente pegar um pouco aí da literatura, principalmente o último livro do professor Daniel Kahneman, junto com o Cass Sunstein, agora, recentemente, ele acabou de lançar, chama Ruído, uma falha no julgamento humano. Tá. Então, a pergunta é, como é que, se você tem uma falha no seu julgamento, na forma de julgar, e é um item muito explorado na indústria, você sabe disso, né? O seu chefe vai te analisar e fala, vamos ver o julgamento da Suzana, se ele é bom, se é ruim, e dentro de um determinado critério, ele diz que o seu julgamento é bom ou é ruim. Você não sabe direito como ele chegou a essa conclusão, mas o fato é que ele te dá uma nota. Né? Ele fala, você é muito bom nisso, você não é bom nisso, etc. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Imagina você que, quando você trata de algo físico, né, você pode usar um micrômetro, um paquímetro, uma fita métrica, um laser para tomar medidas. Mas, mesmo assim, isso não te livra de você ter erros. Por isso, você estuda a propagação de erro e desvio padrão. Quer dizer, um desvio em relação a uma medida de tendência central que você tem em função de uma determinada curva que se forma por fenômenos, que pode ser a frequência de medidas, por exemplo. Né? Você não consegue, com precisão, dizer que essa medida é exatamente aquela. Basta fazer a seguinte pergunta, Suzana. Quantos números existem entre 1 e 2, por exemplo? Ninguém pode te responder. Existem infinitos. Se você for diminuindo isso, também é do mesmo jeito. Né? Então, imagina você, como que você pode dizer que um determinado cérebro é perfeito nas suas tomadas de decisões? Qual que é a métrica, a fita que você vai medir seu cérebro? Então, como é que você vai tratar isso para você tomar uma decisão? Como é que a sua pergunta, como é que se implica na liderança? Implica, passa pelo começo para você entender a sua capacidade que é limitada, que você é irracional. Você não tem a capacidade de definir, de decidir tão bem quanto você imagina. E para isso você precisa trabalhar os vícios e as doenças, vamos dizer assim, na nossa mente, que são doenças que não necessariamente implica que você vá ao hospital, mas você toma uma decisão que pode levar muita gente ao hospital. Exato, Eurípides, porque aí entra num cenário, não te cortando, talvez complementando até o que você vai falar, olha o poder, né? Eu já falei isso em algumas lives que eu fiz também, mas você ter essa posição de liderança, né? Ela é um poder, ela não deixa de ser um poder, para o bem ou para o mal, né? E você se autoconhecer, talvez, que eu acho que é também onde a gente vai chegar em algum momento, ou saber
o que a gente pode ter de recurso para poder entender e embasar, né, as decisões, ou poder expandir também, isso é muito interessante, né? Não é um ponto que a gente pode deixar de lado de jeito nenhum, né? É verdade. Mas tem algo, Suzana, interessante para a gente pensar na nossa forma de liderança, vamos dizer, quando você começa a entender as pessoas, você se torna um líder, né? Se você não entender as pessoas, você não consegue se tornar um líder. Agora, eu sempre digo que não existe líder sem o consentimento do liderado. Exato. Para existir esse líder com consentimento do liderado, você pode voltar um pouco para aquele filme lá, o Avatar, e você vai ver que aquele animal que chama Banshee, para ele permitir que você faça alguma coisa com ele, ou seja, monte no Banshee e ele voe com Precisa você, conectar, né? você precisa conectar. Vocês têm que estar em correspondência bionívoca com esse animal. É. Os conjuntos, a matemática a gente define correspondência bionívoca como os conjuntos, os elementos dos conjuntos de A têm que pertencer ao B e vice-versa. Esse Banshee faz isso. Isso também é um ponto de partida para você começar a entender essa liderança, que é um comportamento das pessoas também, né? Não há dúvida que isso é importante para você decidir. Não, são tão diversos, né, Eurípides? Os nossos são muito diversos, é o que você estava falando. Das outras pessoas, então, assim, exponencialmente a quantidade de gente que você se conecta durante o teu dia, a tua semana, o teu mês. Então, assim, tem muitas possibilidades que estão aí na mesa, né? E você entender isso e ter uma ciência para poder te embasar também é muito importante, né? Eu acho que a gente, indo para essa vertente também de tomada de decisão, e teve uma coisa que você mencionou no teu post, né, que você falou de heurística e vieses, né? Só para exemplificar heurísticas também aqui, também tem um conceito, eu entendo que é muito o atalho, né, que a gente pega aí para encurtar a decisão, a tomada de decisão, né? O atalho cerebral que a gente tem. E viés, a gente já falei de algumas vezes aqui em algumas lives também, a gente tem aí, todo mundo tem viés, enfim, né? Acho que é mais a questão de entender. Mas qual que é a correlação, então, de behavior science com isso, né? Com heurísticas e com os vieses que a gente falou, que você tinha comentado também, e se existem níveis de consciência que levam a gente a determinado comportamento. Não sei se consciência barra conhecimento. Mas aí você explica do jeito que você achar mais adequado. Não, é claro. Na minha interpretação, é muito difícil você chamar de um nível de consciência, porque nós estamos discutindo exatamente que a gente não consegue medir o cérebro das pessoas, né? O que é grande, o que é pequeno e tal. Então, o nível de consciência é algo que existe, a gente sabe, eu pessoalmente imagino que você não sabe quando. Porque, voltando ao tema da sua pergunta de heurística e vieses, eu gostaria de, inspirado no último livro do professor Kahneman sobre ruídos, né? Eu acho que veio a completar o que a gente já estudava e estuda e já sabemos sobre economia comportamental. Ele escreveu ruído. O que é ruído? Para definir ruído, eu vou tentar fazer um resumo dos três principais vetores que implicam a nossa tomada de decisão, para tentar ajudar a discutir isso, né? A heurística, como você disse, a heurística é um atalho que a gente toma. Que atalho é esse, por exemplo? O atalho pode ser baseado em estereótipos, né? Estereotipos ou estereótipos, né? Estereótipos ou estereotipo, não sei qual que é o correto. Ou então de investigação criminal. Você vê um estereótipo, pensa, um exemplo que eu gosto de dar é aquele lá do Jean Menezes, aquele rapaz brasileiro que estava numa estação lá do metrô de Londres, e um policial confundiu com um terrorista porque tinha uma tatuagem no pescoço e o matou, né? Ou então, ainda dando exemplo de... Ele fez um atalho, ele falou, aquele cara dali eu mato, né? Outro exemplo interessante é uma investigação criminal, quando você vê o perito definindo o perfil de um suposto criminoso, né? Um serial killer, coisa do tipo. Ele começa a definir, os olhos são assim, não sei o quê, e ele forma uma espécie de uma tatuagem melhorada daquela pessoa, e você sai procurando aquela pessoa. Então você está criando vários atalhos. Na indústria, quando você tem uma situação
tipo assim, as pessoas começam a chegar às 7h30, 6h30, 4h30, de manhã e tarde, aquela coisa, aquela confusão de saída, vai o diretor e toma uma decisão, solta uma norma geral, fala que todo mundo só pode entrar entre 15 para 7 e 7h30, por exemplo. É uma heurística que ele está fazendo, está fazendo um atalho, está cortando, encontrando uma situação, resolvendo um problema sem exatamente entender todos os detalhes que está acontecendo. Agora, o que são vieses, né? Os vieses, a gente definido pelos livros, existem vários deles, disponibilidade, o viés do ponto cego. Um exemplo muito interessante de viés é exatamente do ponto cego. O que é o viés do ponto cego? O viés do ponto cego é aquele de uma pessoa que vê defeitos em todas as demais, menos os dela. Então a pessoa pode chegar e me achar com muitos defeitos, você com muitos defeitos, ou critica tudo que você faz, ou encontra o defeito daquilo que você fez, como se as pessoas fossem perfeitas, ninguém fizesse nada que pudesse ser melhorado. Ao contrário, tudo que nós fazemos deve ser melhorado, e vai ser melhorado um dia, né? Outro defeito, outro viés bem interessante que você pode perceber é aquele viés da autoconfiança extrema, né? O camarada está na bolsa de valores, ele acha que ele pode comprar aquilo. Não, essa ação aqui tem certeza que vai estourar. Compra, perde. Ou então aquele jogador que vai jogar em Las Vegas, ganha o primeiro $1 milhão e acha que pode quebrar o cassino. E joga tudo aquilo lá e acaba perdendo. Né? Então, você começa a ter vários vieses que você conhece, que as pessoas seguem. Por exemplo, aquele exemplo que foi dado em Nova York há uns tempos atrás, que tinha uma pessoa apontando o dedo lá em Times Square para o céu, e não tinha nada lá, não foi o céu azul, um dia muito bonito. Meia hora depois, tinha centenas de pessoas com o dedinho para o céu, mas também ninguém sabia o que estava fazendo lá. Isso é mais do que sinal que o professor Dan Ariely, o Suzano, está correto, que fala que nós somos irracionais, previsivelmente irracional. Nós somos previsivelmente irracionais, de uma geral, nós somos irracionais, né? Se você já botei o livro aqui para ler, está no meu próximo já para ler esse. Que maravilha. Agora, e o ruído, né? O que é ruído? Ruído, o professor Kahneman define isso muito bem. Ruído, de uma geral, você pode pensar que viés seria a medida de tendência central ou de uma determinada curva, ou conhecido vulgarmente como média, seria uma média aritmética de alguma coisa, se assim podemos dizer, e o ruído seria o desvio padrão. Para a gente entender tudo de uma vez só, por exemplo, pensa no exemplo que eu te dei do Jean, do estereótipo lá uma heurística do estereótipo, né? O policial percebeu que ele tinha uma tatuagem, o confundiu com um terrorista e o matou, né? Isso seria uma heurística, né? Mas se o camarada começasse, eventualmente, por causa disso, todo mundo começasse a assassinar pessoas que tivessem uma tatuagem no pescoço, se transformaria num viés. Porque, repetidamente, muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa em função de um sinal. Mas se, de repente, alguém começasse a assassinar pessoas também porque tinha uma tatuagem na mão, de maneira muito menor, isso já seria um ruído. Né? Eventualmente ocorre. Mas ele pode ocorrer de diversas maneiras. Então, Não, eu estou concordando. Ocorre, eu estou pensando em vários outros cenários que poderiam ocorrer também. Menor escala, mas ocorre. Mas sim, você pode ter, por exemplo, heurística, viés e ruído, que eles trabalham junto, mas os três são nocivos às suas tomadas de decisões numa indústria ou de liderança ou na sua vida pessoal. Aí você pode dizer, mas tem heurística que é bacana, organiza, eu começo a ganhar dinheiro, é verdade. Tem heurística que é boa, tem viés que é bom, tem ruído que também é bom. Mas na maioria das vezes, eventualmente, pode não ser bom. Você pode, se você não entende bem isso, você pode tomar uma decisão errada e que te marca para o resto da sua vida, ou seja, pessoalmente ou na sua carreira profissional, né? E é tão complicado, né, Eurípides? Porque assim tem tanta gente que tem posição de liderança. Eu sempre falo, sempre que eu entrevisto alguém para ir para uma posição de liderança, eu sempre pergunto por que querem fazer isso. E sempre deixo muito claro as atribuições, porque você
ser responsável pela carreira de alguém é muito importante. E não pode ser de qualquer forma, né? Eu sempre falo que é uma devoção. E você entender e se autodesenvolver constantemente não é fácil. Você tem Não. que estar muito disposto para isso. E entender isso, né? Se entender, entender qual o seu caminho padrão de tomada de decisão, quais são os seus gatilhos, onde você vai chegar, como é que você entende. Gente, é um trabalho assim, infinito. Eu acho que ele não tem fim, e talvez seja essa a beleza de trabalhar dessa forma, né? Uhum. E aí tem a ver com a minha última e próxima pergunta, que é qual a aplicação, então, do Behavior Science para a liderança, na nossa carreira, na verdade, né? Eu coloquei um pouco mais abrangente. Mas mesmo sendo contribuidor individual, Eurípides, como você acha que a gente pode aplicar ou conhecer mais, entender mais sobre isso para a nossa carreira, para o benefício da nossa carreira? Na sua carreira, naturalmente, para você melhorar a sua carreira, você tem que entregar resultados no lugar que você trabalha. Uhum. Então, há algumas coisas importantes que você pode fazer dentro de Behavior Science que vai te ajudar a crescer. E eu vou te dar alguns exemplos. Você vai dar, calma, mas você vai dar as dicas ou você só vai focar nisso? Porque aí a gente já pergunta a próxima se a gente vai ter as dicas de diamante também aí para a gente ter a Behavior Science nas nossas vertentes comportamentais. Não, vamos dar alguns exemplos mais operacionais, depois a gente vai lá nos diamantes no Tá final, tá bom? bom. Então, fechado. Então, vamos lá. Então, Behavior Science na nossa carreira. Exato. Você pode fazer coisas que te ajudam muito. Eu vou te dar algum exemplo. O professor Richard Taylor, no livro dele, Misbehaving, de mau comportamento, ele descreve uma coisa muito interessante que ele chama de arquitetura de decisões, arquitetura de escolhas. O que é essa arquitetura de escolha? A arquitetura de escolha é quando você tem a habilidade de ir ao mercado e sugerir uma arquitetura de produto que os clientes, felizes e naturalmente, escolhem os seus produtos. Tem que ser forçado, né? Você forçar, por exemplo, o junk food não é uma arquitetura. Estou economizando jogar comida fora, mas eu estou obrigando os caras a fazer alguma coisa. Isso não é um nudge. O nudge é algo espontâneo, né? Que a pessoa faz e que modifica uma situação ou modifica um negócio. E existem vários exemplos do professor Richard Taylor no livro dele, mas um famosíssimo, talvez o mais famoso exemplo dele do que é um nudge, eu não sei, e a profundidade disso, é no aeroporto de Amsterdã. No aeroporto de Amsterdã, as pessoas lá da limpeza tinham um problema muito sério no banheiro masculino, que era muito sujo. Por alguma razão, ninguém sabia, no banheiro masculino, né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma mosquinha no urinol masculino. Então, a galera chega lá e tenta cefar aquela mosca e diminuiu 90% a sujeira do banheiro, né? Isso está nos todos os livros dele, o mais importante, um dos mais importantes nudges, porque é muito voluntário e é uma ajuda sanitária também, né? Então, ele explora muito a questão de saúde, depois eu vou te dar alguns outros exemplos. Isso é um exemplo de nudge, por exemplo, de arquitetura de escolha. Outro exemplo que você pode fazer é você trabalhar no user experience, no momento que você vai desenvolver produtos e você tratar de trabalhar com arquitetura de escolha que permita você desenhar melhor, o cliente tem a melhor experiência disso aí, o user experience. Quando você está desenhando o produto, puxa vida, eu vou desenhar uma tela de computador que todos que estamos trabalhando aqui, quando a gente olha, a gente se sinta bem, fica feliz com isso, é muito bonito, é muito legal. Outro ponto que você pode usar também dentro de arquitetura de escolha é você pegar o user interface. Você compra um produto, você leva para casa. Quando você vai usar, como é que você faz? Né? Ele é bom? Ele está legal? Você, quando desenvolveu esse produto, você pensou nisso? E a somatória disso você chama de Customer Experience. Né? Um outro exemplo muito interessante de nudge também tem no estado de Illinois, nos Estados Unidos, que uma organização lá desenvolveu um incentivo voluntário para doação de órgãos. E eles conseguiram uma doação incrível de doação de órgãos em pouco tempo. Né? Existem inúmeros exemplos que aplicam a economia comportamental, onde as pessoas fazem aquilo de forma espontânea. Você não vai forçar, porque você
com isso você modifica o seu negócio, né? Existem centenas de exemplos nesses livros do professor Richard Taylor, que gosta de trabalhar com isso, Suzana, e também do professor Ken, L'Oreal. Todas essas pessoas que trabalham com economia comportamental pensam dessa forma. A questão toda, Suzana, é o estado de espírito. Como é que você transforma um econ em um sapien? E aí você começa a mudar. E a outra questão difícil é como que a pessoa começa a entender isso. Ela pode nunca entender na vida essa questão. Né? Não, a informação tá sempre aí, né, Eurípides? Mas ótimo, acho que tem vários exemplos aí que são super aplicáveis, né, também. E aí eu sempre peço, né, como eu falei para você, para fechar a nossa conversa, 3 dicas de diamante, que eu chamo, que são dicas muito mais que valiosas, muito mais do que dicas de ouro, para a gente começar a explorar mais essas vertentes, né, comportamentais. Você tem algumas para gente? Eu acho que eu vou te dar 3 muito interessantes, baseadas nos conceitos de economia comportamental. Uma delas muito importante é você descobrir a diferença de econs e sapiens. Né? Como é que você descobre isso? Você vai descobrir aqueles caras que pensam, que decidem pela emoção, pelo coração, pelo desejo, como humanos, e aqueles que decidem baseado num algoritmo. E como que isso é importante? Eu estou fazendo um projeto com um grupo financeiro de Brasília, com 30 pessoas. O que eles me relataram é que eles têm clientes, que os clientes deles são clientes que não ligam muito com o dinheiro. São alguns pesquisadores, muitos pesquisadores, então, eles são relaxados, eles não ligam com o dinheiro. E que eles colocam um framework terrível para eles se tornarem clientes. Os caras desistem. Né? O cara não quer saber, o que eu tenho que mostrar? Meu diploma de PhD, minha identidade, meu certificado disso, minha certidão de casamento, certidão do meu filho, para que eu vou fazer isso? Né? Eu não vou fazer isso. Ele nem tem aquilo, muitas vezes ele perdeu. Né? Então, selecionar isso é extremamente importante. Né? Você começa a aplicar. Outra coisa muito importante que eu creio que a gente precisa saber é a gente ter consciência que nós somos irracionais. Nós não temos, por mais inteligente que sejamos, nós temos uma falha no nosso julgamento, como define o professor Kahneman. Eu vou te dar um exemplo. A Cruz Vermelha Internacional tinha feito uma campanha para doação de sangue e a campanha estava indo muito bem. Mas eles decidiram, vamos aumentar o ano que vem. E decidiram aumentar, colocar $20 em cada meio litro do doador ia receber. A campanha diminuiu. Não teve sucesso. Por quê? Por que eles basearam isso? Se todo mundo quer dinheiro, então vamos dar dinheiro para as pessoas vão doar mais sangue. Mas não foi isso que aconteceu, porque muita gente que doava sangue seria do tipo sapien e não quer dinheiro, ele quer fazer um gesto de boa fé, ele quer ser um altruísta. Então, como é que você separa no mercado, Suzana, esses altruístas dos caras que de fato só quer dinheiro? Que valor você vai dar à pessoa? O que é valor para esse cliente seu? Eu costumo dar um exemplo bem radical que o professor Dan Ariely cita no livro dele, Positivamente Racional. Ele diz que o rei Ricardo III queria trocar o reino dele por um cavalo. O valor que ele via era o cavalo. Ele queria aquele cavalo, por qualquer razão, a gente não sabe. Um cavalo naquela época era um meio de transporte chiquérrimo, o cavalo morre. Ele queria fazer isso. Então, nós somos positivamente irracionais. As pessoas são irracionais. Se você fala, eu sou irracional, eu preciso melhorar meu raciocínio, eu preciso melhorar a minha forma de pensar, você cresce. Né? Agora, um outro ponto muito interessante que a gente tem que considerar, também para você, dicas de ouro, diamante, é você pensar na teoria da prospecção. A teoria da prospecção desenvolvida pelo professor Kahneman, prêmio Nobel também, né? Ele diz o seguinte: a alegria da sua vitória, né, ela é 2 vezes menor, ou N vezes menor, do que a tristeza da sua derrota. Ai. E isso forma, se você pegar no eixo X, Y, né, você vai ver que vai formar uma curva em S, mais ou menos. Né? Uhum. Tem uma série de coisas, a gente poderia discutir isso, muito sobre isso, falaríamos aí de utilidade marginal, uma série de coisas que
quando se aprofunda nisso, né? Outra coisa interessante, Suzana, a alegria de você ganhar 1.000 libras, US$ 1.000 no cassino, né? Ela é N vezes maior, duas, três, quatro, sei lá quantas vezes maior, do que a tristeza de você perder essas mesmas 1.000 libras ou US$ 1.000, né? Uhum. Então, quando você faz essa análise, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você está diante da seguinte situação: você pode ganhar US$ 1.000 ou você pode jogar uma moeda e ganhar US$ 1.500. Qual situação que você escolhe? Eu vou ganhar US$ 1.000. Ganhar US$ 1.000. As pessoas, de um modo geral, uma grande parte das pessoas assim decidem. Não tem nada de anormal nisso aí. Você é uma pessoa que decide assim. Agora, a mesma pergunta para você, Suzana. Você está numa situação que você foi ao cassino, perdeu US$ 1.000. Numa situação que você está no cassino, você vai perder US$ 1.000. Mas você tem Aham. que não perder esses US$ 1.000, que é o seguinte: olha, Suzana, você pode jogar aqui cara e coroa, e se você escolher cara, né, você perde. Se você escolher coroa e der coroa, você ganha US$ 3.000. Que Vou situação jogar você. cara e coroa. Claro que vai. Por que você vai jogar cara e coroa? Porque Porque eu já vou perder US$ 1.000. exatamente, é que nós, humanos, na situação de pressão, de derrota, você arrisca. Então, quanto mais você está pressionada, Exato, eu já vou perder. então você vai, eu já vou perder US$ 1.000 mesmo, aqui eu posso ganhar 2.000. Então, eu Exato, jogo. é. E é isso. Isso é a teoria da prospecção, né, que nos ensina muito, e muita coisa mesmo. Né? Um outro exemplo ainda que você pode ter dentro da teoria da prospecção, mas aí você pode pensar um pouco em utilidade, é se você imagina você em um deserto, depois de 5, 6 horas andando a sol escaldante, aparece um gênio e fala: Suzana, está aqui uma garrafa de água, você toma. Aí o gênio te dá a segunda, a terceira, a 10ª, você fala: pô, você quer me matar afogada? Eu não quero mais isso. Né? Então, a valor das coisas, se você pensar que o valor das coisas ela caminha na curva S que nós conversamos no início, ela pode, com o tempo, ir aproximando do eixo X. Né? Aquele valor seu modifica. Qual é a flexibilidade que nós temos no nosso cérebro para pensar dessa forma e sermos flexíveis para pensar diferente sempre que a situação nos exige? Essa é a questão. Então, você pergunta qual é a resposta correta? Não existe. Na Não economia tem. a gente não fala em resposta certa. Você decide aquilo que é bom para você. É muito interessante, né, Eurípides? E é um assunto que é tão amplo e tão gostoso, por isso que eu falei que eu sou apaixonada, porque tem assim, infinitas possibilidades da gente poder trabalhar, né? Meu amigo, eu quero te agradecer teu tempo, a tua disponibilidade, teu conhecimento, que acho que são os bens mais importantes que a gente tem, né? O tempo, principalmente. Te agradecer também a oportunidade de conversar com você de novo, que para mim é sempre muito valioso. Dizer que eu te admiro muito, Obrigado. sempre. E sempre que você quiser conversar, fica à vontade. Para mim é uma honra poder falar com você. Fico muito feliz, obrigado pela oportunidade, Suzana. Espero que o seu público goste da nossa conversa. Não, o nosso, né? Não, e tem que tenha mais público além do nosso. Eu sou um mero professor. Você sabe que o material didático mais barato do mercado é professor. E é o mais valioso também, né? Pode ser. Mas é uma disciplina, é uma coisa apaixonante, viu, Suzana? A economia comportamental. Realmente eu estou apaixonado por isso e eu acho que eu vou continuar estudando isso pro resto da minha vida. Que ótimo. Enquanto você puder compartilhar e eu puder participar também, para mim é uma honra. É um prazer muito grande. O dia que tiver um curso aqui em São Paulo, eu te convido para isso aí vai de ouvinte. Que não seja nas Ah, eu empresas, quero sim. né, eu te mostro Com, direitinho. com certeza, Eurípides. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, Suzana. Parabéns pelo Boa seu trabalho. noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.